Salve pessoal, Escolha Educação aqui. Então, estou passando para dar um recado rapidinho. Essa aula está começando, ela é a continuação daquela super correção que vocês já viram a primeira parte. Então, segue aí com os professores, né, Michael? Opa, a gente vai aqui seguir com mais 15 questões, vai ter correção de história, geografia, filosofia, sociologia e comentários outros extra aí. Essa segunda parte a gente se empolgou um pouquinho mais, tá um pouquinho maior, mas tem paciência com a gente, né? Segue, vai. Se você quer ver uma questão específica, olha lá na minutagem ali naquele guia com os horáriozinhos do vídeo para você seguir direto para o ponto que você quer assistir. Mas, né, lembrando sempre, curte a nossa aula, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para a aula. Voltamos aqui. E aí, Marco? Voltamos Opa, depois de uma interrupção. Ô, galera, ó, já ó, estamos aqui. não dou nem Já a tomamos uma camiseta aguinha, aqui, ó. A gente só bebeu água mesmo. O papo né? Então, fluido. esse, olha, voltamos exatamente numa nova questão de filosofia, Essa, tal. inclusive, está entre as mais, considerado por muita gente uma das mais difíceis, né? Michel Foucault. Eu acho que ela é difícil um tanto pelo texto pesado, que chega no meio da prova ali pesado, né? A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Né? Vamos lembrar também que o Foucault era um historiador das ideias, segundo ele mesmo. Ele não se via filósofo, apesar de dar aula na filosofia. Ele, quando perguntado, se dizia historiador das ideias. E ele tinha essa coisa de buscar a história das coisas para entender como é que as coisas ficaram como estão, né? Então ele fala um pouco aqui da ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. E vai meio que falar que a ilegalidade dos bens ficou para os pobres e a dos direitos para os ricos, né? Porque o pobre vai ser geralmente atacar um bem e o rico direito. E aí Ok. e aí o texto apresenta uma relação do cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da gestão das ilicitudes, né? Uma diferenciação das ilicitudes, o sistema capitalista meio que define. E é curioso que vai dar poder para os ricos e diminuir o poder, né? Ainda mais de quem não é rico, né? E é fogo, né? É uma discussão. O Foucault é o cara que vai trazer à tona essas hipocrisias que pareciam veladas, né? Bem Pois interessante. é. Muito, muito interessante, com certeza. E ele vai assim, né? Ele faz uma provocação, né? Para mim, muito significativa, quando ele fala: olha, né, se estruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Então, significa que, assim, se num determinado momento, né, nós temos aí a perda de direitos, tal, e para alguns esses direitos passaram a ser privilégios, né, de certa forma subentendidos como direitos, são coisas que a gente precisa efetivamente estar entendendo para estar discutindo e estar questionando, ok? Pois Mas é. vamos lá. O texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio do quê? Gestão das ilicitudes. Tá? Vamos direto aí que, né, a gente pensar, tem várias possibilidades aí, né? Muita gente ficou confuso com o que é modelo equânime, que equânime quer dizer, tem um pouco a ver com o John Locke, com a questão da equidade, né? Que as pessoas teriam mais ou menos os mesmos direitos de base, não é o que está no Uhum. texto. Supressão dos crimes pela penalização severa? Não, não é o que está discutido. Regulamentação dos privilégios pela justiça social? Talvez Uhum. regulamentação, mas não é disso, né? Não, pela E justiça repartição das social, não vantagens. tá falando. Oi? Ele não está tratando disso, né? É, Como na medida em que ele está falando que tem jurisdições especiais, acomodações, multas atenuadas, tal, não está falando de justiça social, né? é repartição. Pois é. E repartição também não é das vantagens. Não, não é isso, né? Então, Ok. gestão da ilicitude pelo sistema judicial. Daria para responder? Dá. Mas tem que ver nessa altura o cansaço, né? A questão 60. E, olha, É, um bom curso de filosofia trata disso, mas o Foucault é um queridinho das humanas dos últimos 40 anos, eu diria aí. Então, muitos professores têm tratado dessas questões aí. E Vigiar e Punir, gente, esse livro aí está citado, eu recomendo.
baita livro. A primeira parte é pesadíssima, porque vai falando de penas e é pesado mesmo, mas é uma chave de leitura do nosso tempo impressionante. Continua válido. Fica a dica, ó. Com certeza. Ok? Fica a dica aí para todo mundo. Vamos lá. Questão 62, está falando dos vapores aqui que cruzavam os mares transportando pessoas, mercadorias e ideias, e ainda carregavam mala postal repleta de mensagens. Essa é uma questão, né, basicamente de história. Barco a vapor, né? Barco a vapor, é isso. Isso aí. Ok? E aí ele vai estar falando, múltiplas histórias escritas atravessavam o oceano, buscando por notícias de filhos, pais, irmãos, maridos e esposas, noivos e noivas, e por aí vai. E o texto vai chegar no final dizendo assim, ó, os deslocamentos tornaram-se um dos mais potentes produtores da escrita. Veja aqui, ó, que está falando de produção de escrita ao longo da história. E vem a pergunta, conforme o texto, as correspondências trocadas entre os imigrantes no Brasil com seus países de procedência constituíam um dispositivo tecnológico que possibilitava, né, basicamente o quê? Eu diria B aí, circularidade cultural entre sociedade de partida e do acolhimento. Opa, tô contigo, fecho contigo aqui sem nenhuma, né, questão. Não está falando, em nenhum momento, dá a entender que tem uma disputa ideológica, né? Não está falando também de nenhum controle doutrinário das narrativas, tá? O texto não dá a entender isso em lugar nenhum. Fiscalização política dos fluxos de populações, não, está falando da circulação das ideias, das cartas, tal, não está nem necessariamente citando as pessoas, né? Então, está falando aqui, ó, no finalzinho, os deslocamentos tornaram-se um dos mais potentes produtores de escrita e nenhum monitoramento social. Então, automaticamente, a que melhor se encaixa dentro daquilo que o texto está propondo, né, é a circularidade. Isso aí. Bom, mudamos então. Aí vem uma questão agora de geografia, mais uma questão de geografia, né, para que nós possamos analisar. E aqui, nessa questão 63, fala, mãe. Quando eu vejo degradação do solo, já penso em geografia, cara. Ah, então, é isso aí mesmo. Ó. Então, aqui está falando, basicamente, degradação do solo. Galera, atenção. A degradação dos solos é um dos maiores problemas ambientais do nosso tempo. Lembrando que, né, de maneira geral, a Terra leva por volta de 100 anos para produzir 1 centímetro de solo. O solo nada mais é do que a decomposição das rochas. E esse processo de decomposição, né, ele é feito pela erosão, que é um processo longo, que é um processo que demora muito para acontecer. Né? Ok. Quando nós temos uma chuva forte ela carrega milhões e milhões de metros cúbicos ou de, né, toneladas de solo. Não sei qual é a unidade de medida aqui mais adequada, mas nós temos aí a perda, né, assim, gigantesca de solo. E aí, o texto está trazendo o seguinte, ó, diversos são os fatores causadores, né, da degradação dos solos. E atuando de forma direta ou indireta, mas quase sempre a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com o desmatamento. Então aqui nós já temos, né, um fator para nós observarmos, que é o desmatamento, que pode ser seguido por outras formas, né, de ocupação desordenada, cortes de taludes, né? Os taludes são os barrancos. Normalmente aí você tem o quê? Aqueles cortes que são feitos de forma inclinada para você tentar reduzir aí a ação do processo erosivo. Para quem passa em beira de estrada, vai estar vendo isso, e normalmente, né, nessas áreas aqui, o pessoal vai fazendo aquela ideia de degrau, né, ou dos degraus aqui para você conter a ação do processo erosivo. Mas muito bem, aí o texto finaliza dizendo assim, ó, a partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação, né, do recurso natural destacado é o quê? Né? Gente, só pode ser isso aqui, ó. A diminuição da fertilidade. Né? Elevação da biomassa não impediria, potencializaria.
redução da salinização, em nenhum momento ele está falando a respeito de algum solo salinizado ou coisas do gênero. Né? Eu achei bem absurda. Então, ampliação da microfauna, isso não reduziria, isso não tem, isso não impede, isso potencializaria. Da mesma forma que se ele vai falar de decomposição do substrato do solo, não é essa decomposição. Então, o que vai fazer com que isso aconteça é essa diminuição da fertilidade. Por quê? Porque se o solo perde a fertilidade, automaticamente, né, a cobertura vegetal não vai permanecer ali de forma nenhuma. Então, você vai ter uma dificuldade para ter esse solo sendo coberto novamente. E aí ele vai ser cada vez mais exposto à erosão. E aí, né, a gente tem a continuação do processo de degradação, ok? Então, essa é uma questão que, assim, eu classifiquei como uma questão bastante tranquila em relação à resolução. Agora, vamos lá, né? Se você, eventualmente, que está olhando essa questão, que está vendo aqui, que está acompanhando a gente, né, nos dando o privilégio aí da sua audiência, para falar assim, opa, eu achei muito difícil. Ok, gente, né? Uma coisa é você, um aluno, né, de ensino médio que está lá fazendo a prova, outra coisa é alguém que já está lidando com isso há bastante tempo e que já viu várias outras coisas, assim, já tem, né, já está relacionando esse item a outros aspectos. Então, né, tá lá, fica a dica, alternativa C é a resposta correta, ok? Questão 64, Michael, na questão 64, a gente tem o quê? Né? De novo, nós classificamos isso aqui, essa questão, né? Nós a colocamos na área de história, né? Mas colocamos também na área de sociologia. Mais uma vez trabalho, né? Mas a gente vê um componente importante histórico aí, né? De pensar o tempo, né? A racionalização do trabalho está ali, né? E aí está falando a respeito de década de 30, Brasil, né? Década de 30, Brasil, a gente está falando de quem? A gente está falando desse cidadão aqui, ó, do Getúlio Vargas, né? E aí, né, o início lá da chamada Era Vargas e por aí vai. Está se falando a respeito das preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico, né? Está falando sobre o avanço da medicina sanitária, está falando da oferta de gás e eletricidade e por aí vai, né? E aqui, ó, tem várias mudanças que vão sendo tratadas. Então, está falando de uma organização de cozinha que visava atingir uma simplificação das tarefas, economia dos movimentos, barateamento dos equipamentos, a partir de uma produção em grande escala, né? Opa, lembrando que também aqui nós vamos ter o quê? Né? Essa questão da produção em larga escala, que já é um processo, né, de uma lógica de produção chamada de fordista, que é produção e consumo de massa, e que vai ter o fordismo, ele vai ter o seu auge no mundo nos anos 60, né? Mas de toda forma ele vem aí nessa situação. E a pergunta é, no contexto, as mudanças mencionadas no texto, elas proporcionavam às mulheres o quê? O que você marcou aí, Maicon? D, ampliação dos momentos de socialização. Na letra D, da ampliação de socialização. Porque ele está dizendo aqui, ó, a principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação que deveria induzir um novo comportamento social. Ok? E aí, esse comportamento... Você quer que as pessoas fiquem em casa, tem a ver com a primeira questão lá do momento de lazer, né? E Sim. Também, o que eu estava pensando, por isso que eu estava viajando aqui, essa questão podia servir, inclusive, para se relacionar com a redação, sobre a invisibilidade, né, da mulher no trabalho de cuidado da casa, porque elas eram alvo da propaganda, né, de todos esses itens, era para ela, era para a mulher usar em casa, né, e tinha alguma coisa ali para o homem, mas a maior parte dos eletrodomésticos, a coisa de pensar a cozinha, a altura da pia, né, a altura dos armários, a altura do aspirador de pó, né, essas coisas todas têm tudo a ver. E todas as propagandas, né? Vamos lembrar que tinha aí também a questão do American Way of Life, quer dizer, que um modo de vida americano, né, que é pautado ali naquela lógica, naquele modelo de uma família de classe média, que era pai, mãe, 2 filhos, uma casa cheia de eletrodomésticos e por aí vai. Então, esse é um processo para a gente observar com atenção, mas fica aí, né, a resposta alternativa D, ok?
Aí nós passamos para a questão 65, e a questão 65 é uma questão que, né, tá para a geografia, ok? E aí temos dois textos aqui, ó. Um texto da Carolina Maria de Jesus, falando o quarto do despejo, e um texto 2, que era o primeiro nome do Carranca aqui, eu não sei quem é, né? Mas está falando aqui, ó, até o feijão nos esqueceu. E a questão, ela vai abordar o quê, ó? Como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Né? Esta palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. A experiência de ver os filhos com fome na década de 50, descrita por Carolina, é vivida no Brasil em 2021. Veja, gente, olha, aqui eu vou fazer uma referência, fugindo um pouquinho dos dois textos e citando uma pessoa que todo brasileiro deveria conhecer, porque é daqueles brasileiros que nos dão orgulho, que nos deram muito orgulho, que é a figura do professor Josué de Castro. Josué de Castro, um médico pernambucano, que se tornou depois, né, médico sanitarista, que depois se tornou também geógrafo, e foi um dos grandes defensores da luta, né, para que a fome fosse entendida como um elemento social e não como um elemento natural. A ideia era da desnaturalização da fome, né? O que seria essa ideia de desnaturalização da fome? A ideia de que entendermos que a fome não é algo da natureza, mas é algo da sociedade. Que alimentos nós temos, mas as pessoas não têm acesso, né, a esses alimentos. E o José de Castro, no seu livro chamado Geografia da Fome, né, tem um outro chamado da Geopolítica da Fome, ele foi fundamental nesse processo. E aqui, o tema da fome, né, tão conhecido no Brasil e em tantas outras nações chamadas aí de subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, é algo que a gente precisa considerar. E o texto, né, ele vai falando a respeito disso, ó. No finalzinho, ele está dizendo assim, ó, considerando a realidade brasileira, os textos, ao aproximarem, né, uma reflexão sobre, né, ao apresentarem uma reflexão sobre o quê? Né? O que está comum aqui entre essas duas situações? E aí a letra A já responde para a gente logo de cara, né? A recorrência da miséria. Infelizmente, estamos num país, né, que se forma de maneira desigual, que permanece desigual, que se moderniza de forma desigual. Tanto é que muitos autores vão tratar o processo de modernização do Brasil como sendo uma modernização conservadora, né? Em que você tem um conjunto de privilégios para uma galera e uma falta total de direitos para outros, né? E aí tem duas situações. E essa miséria, ela é posta em dúvida, né? Ela tem sido posta em dúvida por muita gente, né? Então, é importante ver esse texto e fazer um pouco de justiça, que a autora é Thaís Carrança, repórter da BBC, escritora de vários veículos de comunicação aí. Então, é um texto bem contemporâneo, é um texto recente, né, de 2021. A gente está falando de um texto jornalístico em relação a um texto mais literário ali, todos são mais, né, numa literatura um pouco mais constituída, a gente vê essa comparação, né, essa constatação realmente histórica também da recorrência da miséria. Joia, obrigado, Maicon, me salvou, hein? Vou fazer até um coraçãozinho aqui para você nesse instante, né? E fez justiça aí a Thaís Carrança. Thaís, você que é aí da BBC, se algum dia esse vídeo chegar até você, justiça tá feita aqui, tá? E de novo, Maicon, com a internet tudo é possível, cara. Lógico. Então, agora, José de Castro é uma leitura que eu recomendo para todo mundo, um daqueles brasileiros que, assim como o professor Milton Santos, nos enchem de orgulho, né, porque a luta foi muito bem feita, muito bem travada e permanece, né? E quando você vai para o mundo, quer dizer, José de Castro é uma das referências nessa discussão sobre fome no planeta, ok? Bora nós aqui, ó. Bora que tem questão. Isso, questão 66. Questão 66, de novo, voltamos para geografia. Muito bem, ó.
Aqui está dizendo sul da Bahia, está falando século XVIII e que está falando de um tipo de sistema agroflorestal. Gente, sistema agroflorestal é um sistema em que você faz, né, de certa forma, um plantio integrado. Você faz uma integração de cultivos, né, para que você possa manter ali ou ter o melhor aproveitamento possível. E aí está dizendo que, né, é uma característica marcante da paisagem da região, conhecida como cabruca. O que é a cabruca? É o plantio, o cultivo do cacau à sombra, né, da mata nativa. Então, esse sistema de cultivo do cacau, graças à tolerância do cacau à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade. Muito bem, né? Aí a pergunta... Isso me ajuda a pensar numa questão de sustentabilidade, né? Curioso, século XVIII, mas tem uma visão sustentável, né? Mas aí se a gente voltar um pouco, né? Quando eu estou falando de século XVIII, vamos pensar um pouquinho. Lá no início do século XX, né? Um bom tempo depois, mas no século XX, quando o pessoal começa a explorar em alguns lugares, por exemplo, látex, vamos pegar na região amazônica, né? E eles começam a cortar muitas árvores, os seringais começam a sofrer com algumas pragas. Tanto é verdade que assim, a experiência do Ford na Bahia, né, perdão, na Bahia não, mas na região do Amazonas, ela não foi bem sucedida, né, a chamada Fordlândia não foi bem sucedida. E aí a transferência de seringais para a região da Ásia acabou acontecendo de maneira bastante bem sucedida. Mas aqui, né, essa integração ela ajuda a controlar pragas. Então, a prática produtiva apresentada é um exemplo, né, de situação que vai nos levar a quê? A utilização sustentável. Michael já falou agora há pouco aqui a respeito de sustentabilidade, né? Veja que no século XVIII ninguém conhecia o conceito de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade vai surgir, né, no final dos anos 70 e vai se consolidar aí com aquela ideia de formação de uma agenda ambiental. Aliás, fazendo um merchan também agora para mim mesmo e para o canal da Escolha Educação. Então, tem aí, né, uma aula sobre agenda ambiental. Vai lá, dá uma forcinha para a gente, né, ajuda aí a espalhar, ok? Muito bem, passamos adiante. Mais geografia. Questão 67, também geografia. Posso ler, então? Pode, fica à vontade. A mulher e 4 filhos, dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão coberta de zinco. A água do mangue na maré cheia ia dentro da casa. Os maruins de noite encalombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha ocasião que fedia e os urubus faziam ponto por ali atrás dos petiscos. Perto da rua lavavam couro de boi, pele de bode, para o curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo, ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos mocambos no Recife. A aglomeração urbana representada no texto resulta em... Então, vamos voltar aqui, os mocambos, né? A palavra voltou aí no texto e tal. Aqui eu vejo que ele está fazendo uma descrição de uma área, né? Água do mangue, está falando de encalombar, quer dizer, o cara é picado pelo mosquito, pelo pernilongo, né? E fica aquele, né, na verdade, além daquela vermelhidão, né? Fica uma mudança na pele. E aí está falando que isso vai apresentar, essa aglomeração urbana representada no texto, ela resulta no quê? Numa interferência no espaço geográfico, né? Então, conservação do meio rural? Não, né? Crescimento da vegetação ciliar? Também não. Equilíbrio do ambiente? Também não. Controle da proliferação? Também não, porque ele está falando o tempo inteiro aqui, ó, dos urubus, né, que faziam ponto por ali, e aí está falando do curtume. Curtume, na realidade, né, é um tipo de processo em que você utiliza, né, o couro, então trabalha literalmente com couro, e isso. Agora, aliás, curioso, né? Essa para mim parece uma questão fácil. Isso, é uma questão bastante fácil porque você não tem elemento distrator aqui, com potencial forte, né? Porque, né, você não está falando nada de mata ciliar,
ok? Não está falando de meio rural, está falando da área de cidade, ok? Então, o José Lins do Rego, lá, tá? No texto, o moleque Ricardo, que é de 1966, ele está tratando de algo, né, específico e que fala basicamente disso, de uma interferência. Então, né, de você ter perto da rua o couro do boi, a pele do bode para o curtume. Então, a chegada de alguém que implanta um curtume, né, e que a partir daí você vai tendo todo um processo que vai contaminando, inclusive, né, a água, porque está dizendo assim, o peixe morria envenenado, e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo. Por quê? Porque eu fico imaginando que, né, as vísceras desses animais eram provavelmente jogadas nessas áreas. Ok? Então, tá aí a questão respondida. Questão 68, Maicon. Agora sim, agora aqui a gente tem para todos os gostos. Ó. A gente pode colocar ela para história, né? A gente pode colocar ela aqui para geografia, sim, tá? Porque está tratando de alguns itens importantes. A gente pode colocar também. Tá falando de época, né? De passagem de momento histórico, né? De mudança de instituição. Tá falando de cultura religiosa, então até o ensino religioso podia, porque o Talibã é um assunto importante a ser discutido em ensino religioso, principalmente pela nossa base no ensino fundamental, né? Mas em algumas escolas tem no ensino médio. Geografia dá para falar, já comentamos, né? Sociologia também dá para falar um pouco, né? Nesse sentido. Também. Então, assim, ó, o texto, né? Aqui ele vai ser, né, bastante elucidativo. Afeganistão, né, um país que, ao longo da história, né, a história do Afeganistão é uma história bem interessante, porque, assim, era um país que, entre aspas, né, ele tinha lá seu modo de vida, né, e um jeito de ser que tinha uma realidade social. O Afeganistão foi invadido pela União Soviética na década de 70, e aí começa uma guerra contra os soviéticos, né, e aí vão surgir já nesses grupos como os talibãs. Talibã quer dizer estudante, né? Aí depois você tem o quê? Esse grupo vai assumir o poder. Aí em 2001, né, o Afeganistão é invadido pelos Estados Unidos, e no Afeganistão, os Estados Unidos permanecem de 2001 até 2021. Os Estados Unidos saem do Afeganistão e em menos de 2 meses, os talibãs voltam ao poder. Quer dizer, né, tudo aquilo que os Estados Unidos disseram que foram fazer lá, que era uma desarticulação do Talibã, na realidade a gente acaba vendo o oposto. Mas vamos pegar o contexto do texto, né? Do Afeganistão já falamos. Então vamos lá. Elas foram as pioneiras dos direitos das mulheres no Afeganistão. Defensoras ferrenhas da lei, buscavam justiça para os mais marginalizados. Mas agora, mais de 220 juízas afegãs estão escondidas por medo de retaliação do regime talibã. Então está falando aqui, né, de 2021, isso, da volta do Talibã ao poder. Né, e do quanto isso representa. Né? Deixou aquela cena horrorosa do pessoal correndo atrás do avião, tentando pegar de qualquer jeito, e o Talibã falando, a gente vai ser diferente agora, né? Vamos fazer diferente. E olha aí, né? Não tem nada de diferente não, tá? Então, aí, assim, aquela ideia de um regime opressor, né? E você vai tendo o quê? Né? Pessoas sendo julgadas, pessoas sendo presas, pessoas sendo mortas a partir de um novo sistema, novo, entre aspas, né? De uma nova, né, metodologia aí, que é absolutamente condenável. Muito bem. O país sempre foi considerado um dos lugares mais difíceis e perigosos do mundo. A região norte do Afeganistão, né, é uma região que tem muitas cavernas, é uma região onde o clima é muito rigoroso, principalmente no inverno. Durante muito tempo, suspeitou-se que o Bin Laden, né, Osama Bin Laden, responsável lá por coordenar os ataques aos Estados Unidos em 2001, esteve escondido nessa área. Gente, só para lembrar, o Bin Laden, né, segundo os Estados Unidos, obviamente, ele foi morto na região de Abbottabad, que é uma região no Paquistão e não no Afeganistão. Mas chegando de volta, ó, o texto evidencia uma situação, né, representativa do quê? Né? O que está se falando aqui de maneira geral nesse texto? Né? O que essas mulheres, o que essas juízas estão representando de maneira geral? Né?
E o que a volta do Talibã, ó, o país sempre foi considerado um dos lugares mais difíceis e, de acordo com os estudos de organizações não governamentais, cerca de 87% das mulheres e meninas são vítimas de abuso. Aí aqui, ó, eu acho que facilita, né, a resposta, né? A gente já vem para cá, ó. Desrespeito à dignidade humana. Desrespeito à dignidade humana e, sem mais delongas, vamos para a questão 69. Questão 69 está falando de quem? Está falando do Vladimir Herzog, aquele jornalista da TV Cultura aqui de São Paulo, que foi, né, assassinado no DOI-CODE. Né? Isso, e aí aqui nós temos mais uma questão de história. Né? E que fala do contexto da ditadura, né? Fala do contexto, né? Faz uma reflexão muito crítica ao que estava acontecendo aí nessa década, nesse tempo. Isso, ó, o período mais complicado, né? Do AI-5, lá de 69, na década de 70, governo Médici, né? Um período de maior repressão e violência política por aqui. E, na realidade, eu acho que todo mundo já viu, né, de alguma forma, alguma foto, né, do Vladimir Herzog morto, né? Que, segundo os militares, ele teria cometido suicídio. Tá? Só que a foto que foi publicada mostra ele, que eu acho, com um cinto amarrado, né? Está amarrado numa grade, né? Enforcado, mas ele está com a perna dobrada, quer dizer, não teria a menor chance de alguém cometer suicídio daquela maneira. Então, ó, o acontecimento descrito no texto, ocorrido em meados dos anos 70, atesta a seguinte característica do regime político-institucional vigente no Brasil. Muito bem. Aí nós temos o que aqui, ó? Incorporação da estética popular para justificar o ideal de integração? Não é essa discussão. Afirmação da estratégia psicossocial para favorecer o objetivo? Até tem, mas não nesse texto, né? A gente sim, de forma nenhuma. C. Institucionalização de mecanismos repressivos para eliminar os focos de resistência. Sem dúvida, é essa a questão, né? Essa questão. E, gente, vamos só lembrar uma coisa, né? O Vladimir Herzog tinha ascendência judaica, e no judaísmo, né, tem uma questão que, assim, quem comete suicídio não pode nem ser enterrado numa determinada área, né? Ou tem que ter uma área específica no cemitério para que seja enterrado. Então, tem toda uma discussão, quer dizer, até dentro, né, da comunidade, mesmo depois de morto, o corpo dele, né, foi motivo aí de discussão dentro dessas estruturas, que era daquilo que, né, o regime estava colocando e aquilo que efetivamente aconteceu. Né? Então, e olha a profundidade da violência. A violência é para com a memória da pessoa também, da família. É uma violência que é injustificável, né? Se pensar que o Estado faz um negócio desse e depois, né, anistia do jeito que foi. Mas enfim, gente, vamos em frente. Vamos lá. Bom, então vamos lá, sigamos. Questão 70. A questão 70 é uma questão, de novo, de geografia. Ok? Na questão 70, o que é que nós temos? Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam, né, os mercados especuladores de terras na região da Amazônia. Veja aqui, ó, está falando de terra, então com certeza tem a ver com esse termo da grilagem de terras. Grilagem, para quem não sabe, é a ideia de você promover, né, promover a falsificação de documentos, né, falsificação do título de propriedade de terras. Eu nem cheguei a ler o texto adiante, mas vamos lá. Né, então, esses mercados especuladores nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja. Veja que assim, ó, tem uma região, né, amazônica agora, que se formou nela aquilo que é chamado de arco do desmatamento, o arco do desflorestamento, em função da chegada, especificamente, na região do Baixo Santarém, né, com a chegada da Cargill e do desenvolvimento da soja. Tem um vídeo muito bom, né, que é um vídeo produzido pelo Greenpeace, chamado Soja em Nome do Progresso. Eu vou citar aqui, para depois todo mundo poder, né, procurar. Ok?
E aí o texto do professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que é uma das maiores autoridades aí em termos de estudos sobre a questão agrária no Brasil, professor da Universidade de São Paulo, texto publicado na revista Terra Livre, ele está dizendo assim, ó, na visão do autor, o problema central da situação descrita, ele é, né, desencadeado pelo quê? Né? O que tem provocado isso? Ó, ele está partindo da seguinte ideia: tem crescido o desmatamento, isso tem a ver com a expansão da soja, porém, atribuir a ela o fator principal parece não ser totalmente correto. Parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada nesse tripé aqui, ó, grileiros, madeireiros e pecuaristas, ok? Então, na prática, o que está sendo dito aqui? Né? Está sendo dito a respeito de algo que nós vamos ter nessa questão, que é a questão 70, que é a letra, que é a letra A, apropriação de terras de áreas devolutas, com certeza. O que é uma... Vê se tem a ver, cara. Eu estava vendo outro dia que tem, com a Transamazônica e outras malhas rodoviárias, expansão de cidades, teve algumas áreas que o governo realmente fez um processo de usar um termo simples, empréstimo por um tempo para produzir de determinadas áreas, e que está rolando um movimento enorme de venda, sendo que tinha que devolver para o Estado, né? Depois de um tempo, se não tivesse produzindo, tinha toda uma série de regras, e aí com as várias regras foram sendo anistiadas essas vendas e foi ficando, né? Foi ganhando e tal. Será que tem a ver essa área devoluta com isso ou não? Mas agora, a terra devoluta é toda aquela terra que aparentemente é sem dono, né? Então, assim, é uma terra que pertence ao poder público. Então, não existe em nenhum lugar do mundo terra sem dono. O que existe são todas as terras, entre aspas, sem dono, elas pertencem à União, ao governo federal. E o governo federal, vamos lá, né? Também vamos levar essa discussão um pouco mais adiante. O governo federal foi o principal responsável pelo desmatamento da região amazônica, principalmente se nós pegarmos aí a partir das frentes pioneiras dos anos 70, né? 70, 80, chegando até Rondônia, a abertura de estradas como a Perimetral Norte, como a Belém-Brasília, como a Transamazônica, que na realidade era o quê, né? O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, abrindo estradas e, ao mesmo tempo, assentando pessoas sem a menor preocupação se essas pessoas iriam ter ou não condições de sobreviver nesse lugar. Então, vamos pensar em Brasil dos anos 70, se em determinados lugares, até hoje, né, você vê aí alguns vídeos da Transamazônica, com aquelas chuvas nas estradas, basicamente, sem possibilidades de circulação. Imagina como é que era isso nos anos 70. Né? Mas assim, o que acontece o que aconteceu nesse lugar? E por que ainda hoje muita gente vai para essa região? Porque a terra na região amazônica é barata, né? É muito barata. E aí você acaba comprando um pedaço de terra, incorpora à sua propriedade um conjunto gigantesco de outras áreas e vai brigar lá na justiça lá pela frente, né? E aí tem um intenso processo de grilagem de terras. O professor Ariovaldo traz aí no seu material, na sua extensa lista de materiais produzidos, uma grande análise sobre esse processo de grilagem de terras. Para fazer justiça, né? O professor Ariovaldo trabalha com isso, o professor Bernardo Mansano, da Unesp, de Presidente Prudente, também trabalha muito com isso. O professor Antônio Tomás Júnior, também da Unesp, Presidente Prudente, né, uma outra referência nessa discussão sobre o espaço agrário ou, né, a estrutura agrária brasileira. Fica a dica para quem não conhece, para dar uma olhadinha na obra desses caras. Mas veja bem, essa é uma questão que o vocabulário importava muito, porque por mais que pareça bem óbvio para quem é da área, leu bastante sobre, né? Para quem não teve essa discussão clara, fica difícil de acreditar que o que salva ali é a palavra mais a apropriação do que era devoluta, né? Sim. Mas é que aí ele está falando, ó, tá articulado, o desmatamento está articulado num tripé, não é um só.
Então, você tem os grileiros, né, que são aquelas pessoas que estão fazendo a falsificação do documento, você tem os madeireiros que estão lá explorando, e você tem os pecuaristas que vêm junto aí, né? Então, assim, de maneira geral, né, tem uma grande discussão a respeito do agronegócio, eu não vou nem entrar nela aqui, porque Sim. vamos fazê-la mais para frente ainda, mas tem uma galera, a galera que está indo para essa região é aquela galera que quer ganhar dinheiro fácil. Tá? Então, assim, você tem um agro responsável? Com certeza você tem. Isso, com certeza, vai ser também maioria do grupo? Eu tenho a impressão que sim, por uma coisa simples, né? Porque é cada vez mais exigido no mercado internacional determinadas certificações sobre aquilo que você está produzindo, né? Então, certificação para madeira, certificação para soja e por aí vai. Mas as estruturas de poder nesses lugares, elas estão muito pautadas ainda numa visão absolutamente arcaica. Se nós pegarmos os indicadores de violência no campo, né, região do Pará, região chamada lá de área chamada de Bico do Papagaio, é uma das áreas mais violentas e tem tudo a ver com isso. Nesse vídeo que eu citei aí, o Soja em Nome do Progresso, dá para se observar nitidamente o que tem acontecido com os pequenos produtores. E só para fechar, né, fazer referência a uma outra pessoa, a irmã Dorothy Stang, que foi morta, se não me engano, em 2003, né? Não é nessa região específica, ele não está citando, mas foi em Anapu. Né? E aí você tem o quê? Uma pessoa que dizia às outras que elas tinham direito à terra. E eram o quê? Né? Comunidades ribeirinhas, ou seja, ocupantes, né, de uma área que eram tradicionais no lugar. Aí os grileiros chegaram, os madeireiros chegaram e o processo foi piorando cada vez mais. Dizem, olha só como ela foi ameaçadora, né? Dizem que antes de tomar o tiro que matou, ela leu um texto da Bíblia, estava segurando a Bíblia. Né? É isso. Questão 71, cara, comemora ela aqui, também fazendo homenagem. Aliás, a gente vai lembrando de várias pessoas, né, por aqui. Então, é importante. Questão 71, nós voltamos aqui de novo para geografia. Ok? Legal. Por hora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido, mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem em algum momento voltar para a sociedade. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada em telescópios. O titânio, usado até na medicina, foi desenvolvido para a construção de foguetes. Legal. O texto está falando sobre corrida espacial dos bilionários pode trazer vantagens para todos. E aí vem, né, o texto 2, que é uma charge, dizendo, olha, viemos em paz, né? Aí tem, né, um cidadão, um indígena, né? Aqui da América. Então isso, algum, né, grupo, algum representante de um grupo indígena dizendo, acredite em mim, não confie nesse pessoal. Né? Eu gostei bastante dessa charge aqui, tem uma galera que odiou a charge, né? Porque está falando que está pregando contra os bilionários, assim, olha, gente, a existência de bilionários serve aos bilionários, né? Se você tem um sistema que vai gerando uma exclusão de uma imensa massa de pessoas, né, e somente um pequeno grupo de bilionários, esse sistema está descompensado, ele precisa, né, ser reorganizado de alguma forma. Para não dizer que a gente que está falando, né, podia assistir alguns filmes que vão problematizar isso. Um deles como é o nome? O Preço da Manhã, In Time. O Preço da Manhã, que é o dinheiro vira o tempo, né? E aí, lá pelas tantas, você vê um bilionário que o cara vai viver para sempre, e aí, para ele viver para sempre, alguém tem que morrer hoje, né? Muito, muito interessante. Tem outro que eu Não Olhe para Cima, que tem bem essa questão no dado momento, não vou explicar muito, mas tem um dado momento lá que tem essa discussão sobre os bilionários terem opção de sair do planeta, porque exploraram demais algumas coisas, né? Mas enfim. Eu vou dar uma sugestão também agora aqui, ó, né? Então, a última sugestão é um vídeo, né? Um documentário chamado Capitalismo, uma história de amor, do Michael Moore. A cara dele dá esses títulos, né? Ele é muito bom nesses títulos. Ó, isso aqui é um documentário, vale a pena,
Legal. Deixa eu escrever aqui. Ó, E aí nós vamos lá, para a resolução da questão. Posso acelerar um pouco ela, cara? Pode. Porque, para mim, a fala do indígena é muito desconfiada. Não confie. Olha a palavra, não confie. E olha lá na B, desconfiança. Isso, né? Tem uma expectativa. Qual é a expectativa? Aquela expectativa de quem está, né, chegando e, ao mesmo tempo, né, uma desconfiança de quem está no lugar. Então, essa é essa a perspectiva. Eu gostei dessa questão, manifesto aqui mais uma vez, né, o meu apreço. Muito bem. Aí nós chegamos à questão 72, e a questão 72 vai falar novamente de história, mas ela poderia também ser colocada na área de sociologia. Sociologia também. Enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o norte costumavam transmitir desde canções estilo K-pop até boletins climáticos e noticiários crítico ao vizinho comunista. O norte costuma praticar atividade semelhante, transmitindo por seus alto-falantes discursos críticos a Seul e seus aliados, Durante os anos 1980, o governo sul-coreano construiu um mastro de 97 metros de altura para hastear sua bandeira no povoado de Daesung-dong, na fronteira com o norte. O norte respondeu com a construção de um mastro ainda mais alto, na cidade fronteiriça de Jeju-dong. Essas demonstrações são uma válvula de escape competitiva importante entre os dois lados, fora de um possível conflito militar, diz analista Ankit Panda. Gente, aqui está falando de geopolítica, né? Basicamente, está falando aí de uma estrutura, né, que eu não sei se todo mundo conhece ou já ouviu falar, mas a Coreia do Sul, ela usou uma estratégia chamada geopolítica do K-pop para difundir seus valores culturais, para tentar vender equipamentos eletroeletrônicos e por aí vai. E nesse contexto de disputa, embora esse acesso tenha sido em novembro de 2021, mas está falando ainda, né, daqueles resquícios da Guerra Fria, daquela questão da disputa ideológica e por aí vai. Então, né, até para falar a respeito da altura do mastro, né, 97, 160 metros e por aí vai. E essa fronteira, o paralelo de 38 graus de latitude, eu acho que é a fronteira mais vigiada do planeta, né? Então, os atos de competição citados, eles têm suas origens históricas vinculadas a um contexto né? Qual é o contexto em questão que nós vamos ter aqui? Aquilo que está na letra C. Divergências, né? Divergências. De agentes então, aí estatais. você tem o norte, né, socialista, que é a Coreia do Norte, né, do Kim Jong-un, e o sul capitalista. Ok? É essa disputa aqui envolvendo as duas Coreias. Mas essa questão, acho que quem fez, né, matou rapidinho, porque estava, né, muito estruturada, levando para essa divergência aí, político-ideológica dos agentes estatais. Certo? Aí a questão 73. A questão 73 continua em geografia. Tudo bem? Então vamos lá. Questão 73, geografia de novo. Vamos lá. Seda, madeiras aromáticas e têxteis, obras de arte, lã, cristais e muitas peças de porcelana chegaram ao Brasil ao longo dos séculos 17 e 18. A opulência proporcionada pelo ouro fez com que esses itens fossem ainda mais presentes em cidades mineiras como Ouro Preto, Mariana e Sabará. Esses objetos inspiraram a criação das chinesices, termo que designa um tipo de arte que evoca motivos chineses, presentes em várias igrejas barrocas de Minas Gerais. No Brasil é bem provável que a inspiração para as pinturas nas igrejas barrocas, com pássaros, elefantes, tigres, mandarins e pagodes, tenha sido tirada de gravuras, tecidos, móveis e principalmente das porcelanas chinesas que circulavam livremente em uma sociedade enriquecida pelo comércio do ouro e pedras preciosas. O desenvolvimento do processo artístico descrito no texto foi possível pelo... Bom, aí vamos já vamos. Representação arquitetônica não, dependência econômica não, intervenção estatal não, padrão estético não. A única possível aqui, está falando dessa questão do intercâmbio transcontinental, né? Está falando aqui do Brasil com a China. E aí vai até usando o termo, né? Chinesice,
né, no Barroco Mineiro. É. Então, olha só, né, eu acho que isso ficou aqui. É uma Mas olha, questão pelo que, cansaço, pelo momento da questão, algumas pessoas podiam se confundir sim por representação arquitetônica e padrão estético. Eu penso que não é que é bom o extrator, mas é que talvez a pessoa pudesse correr o risco de se confundir um pouco, né? é verdade, até porque já nesse ponto já está caminhando para o final da prova, né? Então aí já leu muita coisa e por aí vai. Questão 74 é uma questão curtinha, né? E aí nós vamos pegar aqui, ó, de novo, E atual, né? geografia, e muito atual, né? Porque vai COP26, pegar um discurso feito na COP26, né? Em que qual é o nome dela, Michael? Chai Suruí. Chai, né? Legal. Ela está dizendo que o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A Terra está nos falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. E aí, então, é importante chamar essa atenção, né, para a questão dos eventos climáticos extremos. Nesse exato instante, a gente está vivendo, né, secas muito intensas na região amazônica, na região norte, de maneira geral, chuvas muito intensas na região sul. Esse é um ano que tem um fenômeno, né? É o Ninho, que já provoca, né, a redução de chuva na região norte e a intensificação de chuvas na região sul, mas de toda maneira, assim, né, esses eventos eles estão cada vez mais preocupantes. E de maneira geral, o discurso dela explicita um problema global, né? Qual é o problema global que está sendo colocado Agora, nessa questão? uma coisa, é curioso que nos itens só tem um problema aí, Pois é, que é a né, ó, exploração manejo tradicional predatória. não é, né, reciclagem residual não é, consumo consciente também não é, e aí o problema está aqui, né? É, Uma exploração predatória que nos levou a esta condição. E aí, por isso supostamente que ela uma diz, questão ó, para ser fácil, né? Agora vamos sim, ver sim, os resultados, né? que Se eleva aí a intensificou. responsabilidade de todo mundo, né? Curioso que não viu até aqui, né? A gente não vê o Ailton Krenak, Daniel Munduruku, mas você vê a diversificação das figuras, né? Indígenas falando, se posicionando, participando da Mas, sociedade. Muito legal sim, isso. e é legal que traz uma liderança jovem, né? Então, assim, isso é muito importante. Ela conseguir essa representatividade para a gente, assim, eu entendo isso como sendo algo absolutamente importante, a salutar, tá? Bora Boa. lá. Vamos só Questão mais de essa e aí a gente 75. faz a segunda pausa e aí para cada vídeo 15 questões, certo? Ok, certo, tranquilo. Questão 75 é uma questão de sociologia. E aí, nessa questão de sociologia, eu vou ler aqui e você resolve, tá bom? Tá bom. Nas reportagens publicadas sobre a inauguração do Museu de Arte Moderna, desculpe, Museu de Arte de São Paulo, em 1947, quando ele ainda ocupava um edifício na rua 7 de Abril, Lina Bobardi não foi mencionada nenhuma vez. A arquiteta era responsável pelo projeto do museu, que mudaria para sempre a posição de São Paulo no circuito mundial das artes. Não houve nenhum registro disso. O louvor se concentrou em seu marido e parceiro profissional, o respeitado crítico de arte Pietro Maria Bardi. Passados 75 anos, a mulher, então ignorada, recebeu um leão de ouro póstumo, a maior homenagem da Bienal de Arquitetura de Veneza, e tem agora sua história contada em duas biografias de peso, que procuram destrinchar uma carreira marcada pela ousadia e pela contradição. Então, vamos aqui fazer referência, né, à importância da Lina Bobardi, né, na questão da arquitetura. E muito bem, as transformações pelas quais passaram as sociedades ocidentais e que possibilitaram o reconhecimento recente do trabalho da arquiteta mencionada no texto foram resultado das mobilizações sociais Pela pela... equidade de gênero, né? E aí a gente vê como é curioso, né, que o apagamento, que é um processo que ocorreu ao longo da história para diversos atores sociais, em especial as mulheres, é muitas vezes discutido num passado remoto, né? E a gente está falando de um passado extremamente recente,
Então é bem importante essa questão. Então estamos falando só de sei lá, eu acho que pensa em São Paulo, já se pensa no MASP, né? Vejam. Isso. Né? Quer Curioso. dizer assim, e é interessante que, né, olha só, o louvor se concentrou no marido e parceiro profissional. Né? É Então, curioso que eu nem assim, sabia desse cara, viu? Ele o deve ter Pietro sido uma Maia pessoa Bardi, legal, casado com ela e tal, mas, mano, imagina. Eu nunca nem tinha visto o nome dele, cara. Pra mim era ela a pessoa importante. Curioso, cara. então, não, mas é isso, né? Então, vamos lá. Bom, vamos dar aquela Fechamos pausinha, aqui? gente, e a gente volta para um próximo vídeo. Não esquece de curtir, não esquece de seguir, não esquece de marcar lá o sininho para receber as atualizações. A gente está com muita atualização, então esse vídeo aqui vai tirar muita coisa. E, gente, a gente não tem apoio, não tem dinheiro, não tem nada. A gente tem você que está assistindo aí, dando apoio, e é por isso que a gente quer muito, 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 né, esse seu feedback, esse seu retorno, comenta, manda para alguém, é isso. Isso, e assim, mais do que nunca, né? Dialoga com a gente aqui, que isso é importante. A audiência é muito bom, saber que você está vendo, saber que a gente está conseguindo chegar até as pessoas e que nós queremos chegar a mais pessoas ainda. Né? Então, por favor, nos ajude. É essa a ideia.